sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Bom, irmãos, eu resolvi falar de baixo, porque temos várias coisas para conversar. Então, nós estamos começando esse ano, é o primeiro mês do ano, então eu gostaria de conversar algumas coisas. A primeira coisa que eu vou comentar, é aquilo que o Denis já falou, sobre essa tragédia, uma grande tragédia lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, jovens universitários na sua maioria, e foram ceifadas, uma televisão deu 232 jovens, a outra estava dando 245, e mais 117 pessoas que ficaram feridas. E o local tinha aproximadamente 800 pessoas, e que algumas coisas estavam faltando lá. Só tinha uma porta de saída, e pela porta de saída os guardas não queriam deixar quem não tivesse pago a conta. Então vários problemas existiram. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi exatamente como começou o incêndio. Vocês conhecem em futebol esses sinalizadores, que faz aquela fumaça, que acende aquele fogo bonito e tal. Isso daí pegou no teto da Boate Kiss. E aí ele se espalhou rapidamente, esse fogo, e veio aquela fumaça toda do que estava queimando, e mais o sinalizador e todas essas coisas. E a maioria, falaram até o número das pessoas que morreram asfixiadas, isso é, que não conseguiram respirar de tanta fumaça que tinha. Outras morreram pisoteadas, porque as pessoas queriam sair e não conseguiam sair. Outras saíram por caminho torto, errado. Foram sair para o banheiro. E a maioria do lugar onde encontraram os corpos era exatamente no banheiro. Então, ao invés de saírem pela porta, pensaram que a saída era aquele local. Então, é uma tragédia que abate uma cidade. A presidente do Brasil, ela foi para lá, o governador do estado foi para lá, e também prefeito e outras autoridades foram até lá. Então é uma situação grave, difícil, triste, porque eu não me lembro, a não ser em 2006, que teve aquele acidente do avião da TAM, e que morreram também aproximadamente 200 pessoas. O Denis estava falando de outro acidente que houve em 60, na década de 60? 71? 61, eu não me lembro, a Miriam daquele tempo, mas eu não lembro. Brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, Miriam. É que a Miriam já nasceu grande, assim, Então, eu não me lembro desse acidente, talvez eu estivesse recluso, em algum lugar sem notícia, Naquele tempo eu pouco participava de televisão e de jornal, eu não tinha televisão e não tinha rádio na minha casa, assim, para ficar ouvindo tanta notícia ruim, assim.
Hoje a gente tem televisão e tem bastante notícia ruim. E eu fiquei preocupado porque, por exemplo, a pessoa que toca ou que liga um sinalizador num lugar desse, no mínimo não pensou nada. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Muitas vezes a pessoa está naquela euforia das coisas e não pensa nada. Então, que a gente nesse ano, a gente lembre disso, mas lembre que alguém não pensou. E que também tinha 4 saídas de emergência que estavam fechadas. Então não saíram mais pessoas porque essas saídas estavam fechadas. Alguém também não pensou que podia haver um incidente, uma coisa tão grave, e fechou e trancou as portas que eram a saída. E alguém que estava lá na porta estava preocupado com o pagamento e não com a retirada das pessoas. Então, nós sabemos que foram várias coisas aí que não foram pensadas. Outro dia eu falei aqui para os irmãos, eu não me lembro, foi em setembro ou outubro, sobre as gerações. Baby Boomer, né? Que são aqueles que são já desde a Guerra Mundial até a década de 60, 70, que são pessoas que pensam muito, que têm ideais, que se preocupam com o futuro, ajudaram a construir a casa os seus pais, ajudaram seus pais e hoje ajudam seus filhos. Enfim, Baby Boomer é uma geração assim, que acho que era um pouco mais consciente da vida e se preocupava um pouco mais com a vida. Aí depois falei da geração X, que é uma geração também que tem alguns planejamentos, tal, porém são muito práticos, filosofam pouco a vida. Afinal de contas, filosofar a vida para quê, né? Então, só vamos estudar aquilo que vai ser útil. Então, pensa assim, eu vou aprender aquilo que amanhã eu vou usar. Se amanhã eu não for usar, então não aprendo, porque é uma perda de tempo. Então, mas é uma geração assim que também ainda é prática sobre a vida e tal, e também planeja a vida. E a geração Y já é uma geração mais recente, né, que é da década de 80 para cá e mais já na década de 90, que são pessoas que estão na era eletrônica. E na era eletrônica tudo é legal, é tudo bonito, e aí elas deixam a vida correr. Tanto é que, por exemplo, se elas entram no emprego e perdem aquele emprego, elas vão para outro. Aí perde aquele outro, no mesmo ano vão para outro. E perde aquele outro, vai para outro. Ou elas mesmo mudam de emprego. Assim, 2, 3 vezes no ano, não tem aquele negócio assim de ficar, por exemplo, a escola que eu trabalho, vai ficar chato, mas eu já estou há 29 anos. Né? Então, que tem... mas as pessoas não querem assim ficar no mesmo lugar sempre, querem trocar de lugar. E a geração Z é essa geração irrequieta que faz tudo ao mesmo tempo, assiste televisão, passa mensagem, telefonam, tudo ao mesmo tempo, assim, né, Dorival? Dorival diz que é da geração Z, é brincadeira. Assim que ao mesmo tempo quer fazer tudo. Aí, se a mãe manda fazer alguma coisa, ela ainda está fazendo também aquilo que a mãe está pedindo. Enfim, as pessoas são hiper funcionais, assim, né? Tem uma funcionalidade incrível, todas as situações e tal. Mas elas não têm, assim, nenhuma preocupação com a vida. Né? Eu até fico pensando, e estava lendo hoje o texto na escola dominical, e aí terminamos de ler o texto, né, Emerson? E aí alguém exclamou assim, mas que povinho, hein? Nós lemos o primeiro capítulo de Malaquias. Nesse primeiro capítulo, a gente vai ver o quê? Eu li um pedaço. As pessoas dizem, Deus disse assim, eu vos tenho amado. Aí as pessoas dizem, ei, que o Senhor nos tem amado? Certo? Então... os sacerdotes, depois se a gente for continuando a leitura, a gente vai ver assim, os sacerdotes eles ofereciam sacrifício com animais cegos, doentes, coxos,
Aí fala, em que, Senhor, nós estamos fazendo errado? Né? E aí tem essas situações assim, né? Desse capítulo de Malaquias, que nós até podíamos ler mais um pouquinho, pelo menos para os irmãos sentirem, né? O capítulo 1 de Malaquias. Mas aqui, vamos ler o verso 6, diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Malaquias 1, verso 6. E eu sou o pai. Onde está a minha honra? Eu sou o Senhor. Onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Porque, verso 8, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse verso diz o quê? Que se você fizesse isso a um governador, a uma pessoa da sociedade, jamais ia aceitar esse tipo de sacrifício. E por que você quer que, né, aqui no caso de Malaquias, por que as pessoas ainda queriam que Deus aceitasse, né? Aí o verso 9 diz assim: agora, pois, eu suplico, peço a Deus, e Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, além de fazer tudo que parece que era tudo errado, né? E na realidade era mesmo, ainda dizia, né, que ele tinha que ser misericordioso, né? Tinha que ser bonzinho, Deus tinha que ser bonzinho. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Então nós precisamos, ainda diz no verso 13, né? E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Então, eu gostei dessa expressão assim. Ainda diz, que canseira, né? Eu acho que é uma expressão, desculpe assim, usar muito presente. Muitas vezes a gente vai na igreja de manhã e aí vai à tarde de novo, aí tem que ir à noite, aí a gente fala, nossa, estou cansada dessa igreja, né? Então, né? Aqui era mais ou menos o que acontecia lá, só que a gente falou, dentre as expressões deles lá, parece que combinou mais essa última com a gente, né? Mas as outras não, né? As outras a gente tem adorado a Deus conforme Ele merece, a gente tem se dedicado ao cantar, a gente se envolve com louvor a Deus, né? A gente vem para o culto com uma vontade imensa, né? No coração. Então, nós colocamos muitas vezes as nossas dificuldades, mas queremos que Deus faça as coisas por nós. Mas a gente, às vezes, tende a transformar Deus no nosso agente para fazer o que a gente quer e nós a ser servidos por Deus, não é verdade? Não, mas eu pedi, Senhor, o Senhor que não fez. E eu estou enjoado já de fazer oração e o Senhor não faz. Então, a gente até inverteu um pouco, né? Deus está a nosso serviço.
Quem sabe a gente um dia vai criar um Deus à nossa imagem e semelhança, né? E eu acho que já está muito próximo, né? Muitas vezes já está muito próximo. Ah, não, o Deus que eu tenho não é esse Deus aí que você está falando, não, pastor. O Deus que eu tenho, ele é diferente, ele é amoroso, ele entende tudo que eu faço. Não é verdade? Então a gente já criou, né, um Deus de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos gostos, né? A gente às vezes não lê a palavra de Deus para ela nos corrigir, mas lê a palavra de Deus para a gente falar, puxa vida, Deus está comigo, né? Então nós precisamos aproveitar esse ano para ter esta forma de Deus nos ajudando a gente melhorar perante Deus, amém? Eu vou entrar num campo aqui que é um campo que o Dorival gosta mais, e hoje acho que o representante dos teólogos é só o Dorival, que é o seguinte: existem 3 matérias dentro da teologia que elas são bastante interessantes. Uma se chama homilética, que não tem nada a ver com omelete, né? Que é a forma de você apresentar a mensagem de Deus. Por exemplo, todo pastor tem que estudar a homilética, que é essa transmissão da mensagem. Então aí um texto que é básico nessa homilética é aquele texto que está lá em Isaías, acho que 59, que diz, clama a plenos pulmões e mostra aquilo que Deus está fazendo. Então é um pedido para o profeta. Temos o nosso irmão aqui também que é teólogo, né? Então estamos cheios de teólogos. Então a homilética, ela trata da transmissão do texto bíblico, ou da mensagem bíblica. Tem uma outra matéria que se chama hermenêutica. Bonito esse nome, hein? Vou perguntar depois no fim, os jovens aí vão ganhar prêmio, se acertar esses nomes bonitos. Então a hermenêutica é uma interpretação da Bíblia. Então é uma matéria que estuda como interpretar a Bíblia. Não, a Bíblia não é interpretada de qualquer jeito. A Bíblia tem algumas regras. Uma regra que eu vou falar, vocês vão ficar assim, puxa vida, é isso, pastor? Por exemplo, não se tira doutrina de uma parábola. Então você tem a parábola que Jesus contou, aí você fala, não, a doutrina diz que esta parábola, Deus fez assim. Por exemplo, o rico e o Lázaro. Lá está dizendo o quê? Que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava lá nos quintos, né? E pedindo, molha lá o dedo, né? Pelo menos para aliviar um pouco a minha vida, né? Que eu estou aqui nos quintos sofrendo no mármore quente, né? O rico dizia, né? E aí diz, não, eles têm a lei e os profetas. Então os profetas estão com eles. E os profetas é que vão anunciar. Então eu não posso fazer uma doutrina disso daí, certo? Então é uma parábola que eu não posso fazer doutrina. Eu vou fazer uma doutrina que a pessoa que está lá no céu, ela enxerga o que está lá embaixo, e o que está lá embaixo enxerga quem está no céu. Não pode fazer uma doutrina desse tipo, certo? Então isso, a hermenêutica é uma das formas de eu interpretar corretamente a Bíblia. E a outra coisa é que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Isso é, eu tenho que pegar o texto, jogar naquele contexto aquele contexto mais próximo e jogar também no contexto remoto. E aí jogar contra o contexto bíblico em geral. Então eu tenho que interpretar a Bíblia assim. Eu interpreto a Bíblia também com a história bíblica. Então eu tenho que conhecer um pouco a história bíblica. Então tem várias regras. Existe uma regra que vocês vão gostar, que não tem nada a ver com teologia, que eu falei outro dia. É a regra teleológica, que significa a finalidade. Por que foi dito esta palavra? Por que foi dito esta mensagem nesse momento? Então, nesse caso aqui, nós que estamos estudando aqui de Malaquias, é o seguinte, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. O povo de Israel, ele foi escravo no Egito, quantos anos? 430, o pessoal está até com, e quantos meses mesmo? Bom, vamos ficar só com os 400, né?
E quantos anos o povo ficou no exílio da Babilônia? Opa, muita gente querendo responder ao mesmo tempo. Então, 70 anos, muito bem. Aí, todo mundo pensou certo e não falou na hora de falar, travou. Mas, então, foi exatamente 70 anos, ficou lá no exílio babilônico. Quando Zorobabel, esse nome é bonito, hein? Pode pôr no filho, viu, Tayane? Quando Zorobabel assumiu o reinado, ele falou, vamos deixar os hebreus voltarem para a terra deles. Eles lá na terra deles, eles vão ficar mais felizes, porque aqui na Babilônia eles estão tristes. Eles não conseguem adorar direito o Deus deles. Eles têm aí muita dificuldade para conviver com a gente. Deixa eles embora. Lá eles... E nesse momento, então, foi a restauração de Israel. Então Israel volta para a terra, deixam a Babilônia, voltam para a terra, e aí lá eles têm 2 profetas. Muito bem. Lucas está falando Ageu, tá certo. Ageu e Zacarias. Então eram 2 profetas da restauração. Esses 2 profetas, eles anunciam, não, Deus está com vocês, não lembra? Vocês estavam lá no exílio e Deus trouxe para cá. Precisamos reconstruir a nossa religião, reconstruir o nosso templo, aí reconstruir o templo. Foi rapidinho, né, Emerson? Muito bem, 15 anos. O Emerson falou que foi 15 anos. 15 anos lá na construção do templo e tal, demorou. Mas todo mundo fez o que era possível e impossível. Quem tinha ouro deu lá de presente, quem tinha prata, enfim, ajuntaram as riquezas de todo mundo, os balangandãs das mulheres, tudo, tiraram os colares, puseram lá na oferta e construíram o templo. Deram tudo para a construção do templo. Só que aí construiu o templo, o que ocorreu? As pessoas perderam o objetivo, porque não tinha mais tempo para construir. Aí o que ocorreu? Ocorreu esse momento aqui de Malaquias. O pessoal ficou meio sem ligar muito para a religião. Os sacerdotes, né? O sacerdote era o quê? Os sacerdotes eram responsáveis para fazer os sacrifícios. Então você pecava, você ia lá para o sacerdote e falava, eu pequei e tal, mas eu trouxe esse pombo aqui para você oferecer, ou eu trouxe esse animal para você oferecer para a expiação do meu pecado. Aí o sacerdote é que fazia essa expiação do pecado através desse sacrifício. Então nós poderíamos dizer que o sacerdote leva para Deus as nossas necessidades e o profeta traz de Deus aquilo que precisamos ouvir, certo? Então um leva para cima, né, que é o sacerdote, e o profeta é o que traz a palavra de Deus até nós. Então, aqui nós temos os sacerdotes, e entre aqui vários sacerdotes, todos eles estavam desleixados, né? Vocês viram aqui que um pedacinho que a gente leu, como que eles eram, como que eles tratavam o sacrifício? Então todos eles estavam desleixados. E aí tinha uma pessoa que ficava no templo, que se chamava Malaquias. Malaquias, o significado de Malaquias é meu mensageiro. Então Malaquias, ele pegou e ele assistia todos os dias lá o que os sacerdotes faziam. E ele ficou orando a Deus, pedindo para que Deus falasse com ele, e Deus falou. Por isso que ele chega aqui e manda 23 perguntas em cima dos sacerdotes e do povo. Que o livro de Malaquias tem 23 perguntas. Essas daí que eu li algumas, né? O fulano faz assim, o filho honra o pai, o servo honra o Senhor, e você me honra? Então tem 23 perguntas só de cobrança, assim, né? De cobrança das pessoas. E o livro inteiro. Então era uma forma de Malaquias falar que não ficava dúvida, né? Está acontecendo isso, as pessoas oferecem para um governador, isso que vocês estão me oferecendo.
Ele aceita? Se ele não aceita, eu também não, certo? Então, aí Malaquias vai lá. Então, Malaquias é um livro bastante importante. Só que ele começa colocando esta questão do amor de Deus. Não sei se vocês perceberam. A primeira coisa, e a primeira pergunta do Malaquias é que vocês dizem, Deus diz, eu vos tenho amado, e aí vocês dizem, em que você está nos amando? Muita gente podia chegar hoje e perguntar, mas eu estou indo lá na igreja e que Deus está me amando no quê? Não é verdade? Então, é uma coisa que eu acho que você pode pensar esse ano. Quem crê em Deus entende o que Deus faz pela gente. Quem não crê em Deus não entende o que Deus faz. Então, quando eu entendo o que Deus faz, eu entendo que o ar que eu respiro é Deus que me dá. Que a vida que eu tenho é Deus que me dá. Que adorar a Deus é melhor do que várias coisas na vida. Muitas coisas. O salmista diz que é melhor estar na porta das tuas tendas um dia do que a permanecer nas tendas da perversidade. Então, aí, às vezes a nossa vida é livrada de muitas coisas que ela poderia sofrer e a gente também não consegue avaliar isso. Então, as pessoas aqui também não conseguiam avaliar, por isso que Malaquias fala duramente. Quando teve um professor aí de teologia chamado Paulo Severino da Silva Filho, ele é pastor presbiteriano e ele é doutor em teologia. Então ele fez uma análise aqui do livro de Malaquias e ele dividiu o livro em algumas coisas que eu vou falar para os irmãos. Quando ele fez a análise, nós falamos o quê? Homilética, hermenêutica e faltou exegese, nós não falamos, né? Então, o que é exegese da teologia? É uma matéria que analisa a Bíblia, certo? Então, se eu quero fazer uma análise do texto, eu vou lá, vejo a tradução do texto, checo as traduções, os documentos, tal. Isso eu estou fazendo uma exegese, para entender melhor o texto, certo? Aí, quando eu quero fazer uma microanálise, né? Então, hermenêutica, o que faz hermenêutica? Interpreta o texto. O que faz homilética? Expõe o texto. O que faz exegese? Análise do texto. E quando eu quero fazer uma análise pequena, de um texto pequeno, um pedaço. Muito bem, é isso daí que o Dorival está chamando de perícope. Então, eu diria que a perícope é o origami. Origami, certo? É recortar. Então eu recorto o pedaço do texto e vou analisar aquele pedaço. Então aí esse professor de exegese, ele fez uma análise desse texto e ele diz assim: a primeira parte do texto diz da fidelidade de Deus para Israel. A segunda parte diz a infidelidade dos sacerdotes a Deus na apresentação dos sacrifícios. A terceira diz a infidelidade do povo nas suas relações interpessoais. E a quarta diz que eles ficavam questionando a justiça de Deus. E a quinta diz a infidelidade do povo na entrega das ofertas e dos dízimos. E a sexta diz no questionamento da justiça de Deus. E aí, o juízo de Deus sobre a separação dos justos e injustos. Então, ele dividiu esses pedacinhos. Então, quando ele fala do primeiro pedaço, né, ele mostra o quê? A diferença entre Edom e Israel. Edom era o quê? Uma terra dos edomitas. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando veio lá para cuidar da terra, que o povo ganhou a terra prometida, eles enfrentaram vários povos.
né? Porque eram povos que não criam em Deus, então aí tiveram que guerrear. Então, Edom era uma das terras lá dos arredores lá de Israel. E aí os edomitas, eles eram o quê? Pessoas pagãs que não gostavam de Deus, não adoravam a Deus, adoravam imagens e outras coisas mais. E no caso, Israel não, é o povo de Deus. E aí então ele faz essa comparação, que Deus amava, mas amava Israel, porque era o povo seu, certo? E que Edom ia receber o castigo que merecia. Então essa era a primeira parte. Também comparou o quê? Com Jacó e Esaú. Alguém sabe a história de Jacó e Esaú? Muito bem, Bianca. Bianca está querendo falar, mas eu vou deixar. Eu vou falar, Bianca. Não fala, não. É o seguinte. Nasceram duas crianças. Um foi Esaú e em seguida Jacó. Esaú ofereceu a Deus, fez a sua, quando ele cresceu, né, foi lá nos campos, buscou a sua oferta e ofereceu a Deus. Deus não recebeu. Eu até estava falando para a classe hoje que teve alguém lá nos textos que eu li que falou que Deus não recebeu porque era carne vermelha. Você vê que mentira. Cada coisa que o pessoal inventa da Bíblia, né? Que Deus não recebeu a oferta porque era carne vermelha. É lógico que quem está defendendo isso é porque não come carne vermelha. Certo? Então, está associando um costume dele com a Bíblia. Então, a Bíblia tem que falar o que eu quero, não o que ela fala, né? Certo? E aí, Jacó ofereceu a oferta e foi aceita por Deus. Então, Deus amava quem? Jacó. Certo? Então, essa é a primeira parte, as duas comparações que é feita no primeiro pedacinho. No segundo pedacinho, fala dos justos e dos ímpios. Também, quem pratica impiedade, quem trata mal as pessoas, quem não respeita o seu próximo, também isso era pecado também, não é só hoje, certo? Desde aquele tempo já é. Quem discrimina, assim, como pessoa, uns aos outros, então isso também não faz parte da piedade, faz parte da impiedade, certo? Então, o justo trata com igualdade, com equidade, né? As pessoas, certo? Então, é a comparação entre as pessoas que tratam bem ou que tratam os outros, convivem bem, e as pessoas que não convivem bem. Aí, a outra parte diz das oferendas, que era o quê? Os sacrifícios oferecidos, as ofertas dadas. Então, como nós vimos, quais eram as ofertas dadas? Eram animais coxos, enfermos, né? Então, era esse tipo de oferta que eles estavam fazendo. Porém, nós não lemos uma parte, que é a parte mais difícil e a mais conhecida do livro de Malaquias, é aquela parte que é: em que te roubamos? Roubará porventura o homem a Deus? Lembram? Aí vós roubais nos dízimos nas ofertas. Quem roubava nos dízimos nas ofertas? Vocês sabem? Muito bem, os sacerdotes. Eles que roubavam. Então, quando Malaquias está aqui, ele está crivando aqui os sacerdotes, porque eles que roubavam. Não quero dizer que em alguma religião acontece isso. Certo? Que alguns sacerdotes usufruem deste poder de ter a oferta em suas mãos para compor aí os mais ricos, não sei. Pelo menos é o que a Forbes está dizendo. Né? Mas aqui também daquele tempo, hein? Então eu digo assim, a Bíblia ela é muito boa. Ela ensina a gente coisa que a gente fala, puxa vida, isso daqui é agora coisa de última hora, acabei de ver ali na esquina. Não, já estava na Bíblia. Certo? O cara que roubou a igreja, já estava aqui. Né? Já estava aqui. Certo? Então nós precisamos ler a Bíblia exatamente por isso, para a gente pegar nessas análises e a gente saber
discernir bem a palavra de Deus e aprendermos a viver neste mundo para a glória de Deus. Quando um sacerdote roubou lá o templo era ruim? Deus era ruim? Não. Porque muitas vezes a gente associa, né? Por exemplo, não, igreja eu não vou porque lá até o pastor roubou. Não é a igreja que é ruim, é o pastor que roubou que é ruim. Se é que houve o pastor que roubou, né? Certo? Então, nós temos que saber estudar bem. O templo não era ruim. O templo era a casa de Deus, construída com todo amor, com toda lealdade, com todo o coração, com todos os objetos que as pessoas possuíam. Porém, aqueles que roubavam, então, causou descaso, né? As pessoas ficaram sem dar valor, não valorizavam aquilo que tinham. Por quê? Porque interpretavam pela metade. Por isso que eu falei, muitas vezes a gente tem que pensar. A nossa abertura da mensagem foi que a gente pode ser uma geração que a gente não pensa. E não é verdade, é verdade. Não, né? Não. Ana Cláudia, você acha? Não. Olha lá, Ana Cláudia é contra. Então, nós temos que pensar. E quando a gente pensa, a gente faz o discernimento entre uma coisa boa e uma coisa ruim, entre aquilo que causou e aquilo que não causou, que hoje tudo causa, né? Não é verdade? A linguagem do jovem é assim, o causão, né? Certo? Então, aqueles que são causadores, né? Hoje são causões, né? Então, nós temos que entender aqui, né? Que analisando bem o contexto e diretamente as coisas, não era o sacrifício ruim. O sacrifício era desejado por Deus. Porém, a forma feita, o uso e as pessoas que faziam é que faziam errado, né? Então, quando nós nos convertemos a Deus, nós temos um grande problema. Como é que nós vamos entender bem o Evangelho para seguirmos bem o Evangelho? Como é que nós vamos interpretar bem o nosso mundo para seguir bem a Deus? Porque nós somos aqueles que são de Deus, né? Que são de Jacó, Israel, né? Aqui de Malaquias, eles têm que seguir a Deus, não é verdade? Certo? Então Malaquias nos alertou para isso. Outra coisa que Malaquias falou é o seguinte, que havia entre eles problemas familiares. Então os sacerdotes casavam com pessoas das outras tribos, pagãs. Aí, entendeu? Como que o sacerdote casou com uma mulher que não queria nem saber, que não tinha nada a ver com o Deus dele? O sacerdote fez isso. Não foi um João qualquer, né? Não foi um Zé Ninguém. Foi o sacerdote. Então aí Malaquias crava mesmo na testa, né? Por quê? Porque vocês que são jovens e que vão casar daqui uns dias, espero que esteja longe para alguns, né? Espero que esteja longe para alguns, né? Vocês vão ver o seguinte, que uma pessoa que convive bem religiosamente, ela tem mais chance de conviver bem nos outros aspectos também. Uma pessoa que já dá trombada na parte religiosa, tem mais diferença para acertar. Certo? Então, o casamento ele exige poucas coisas. Né? Acerto religioso, acordo religioso, acordo de amor, né? E às vezes o suficiente para viver, né? Não precisa muita coisa. Aí já dá certo. Agora, não deu certo o primeiro ponto. Aí fala, vou na igreja. Não, eu não vou agora. Deus está me falando. Deus está falando com você, mãe? Que isso? Né? Certo? E aí já vai em frente, né?
Então a gente tem que pensar, né? A vida é assim. Nós temos que entender que algumas coisas elas são necessárias no convívio, né? Aí fala, não, eu te amo, mas você não vai na igreja então se você me ama, não é verdade? Ah, se você me ama, você deixa a tua igreja. Agora é a prova de amor, não é verdade? Então, meus irmãos, é uma coisa, né? Por isso que eu falo que estar religiosamente harmonizados, então Malaquias chega lá e malaca neles, né? Certo? E dá a mensagem mesmo na testa deles lá, porque eles fizeram essas coisas. Aí depois nós temos também os problemas das injustiças. Aqui fala em injustiças sociais também, né? Que as pessoas lá, elas abandonavam os pobres, as viúvas, né? E deixavam eles se virar, e os doentes também, né? Acho que é a Miriam que falou, né? Na oração aí, a Miriam já falou por isso daí, não? Eu vou pegar esse pedaço da oração dela. Então a Miriam falou que para a gente usar, né, o dinheiro, né, para atender as pessoas que precisam, tal. Então, muitas vezes a religião, né, às vezes ela serve para escravizar os outros, para falar, não, se você der, Deus vai te dobrar. Mas se você não der, você vai para os quintos. Aí você dá, né? Lógico. E o medo dos quintos, né? Certo? Mas a palavra de Deus nos ensina a receber o evangelho, né? Para ser justo socialmente falando. Ajudar quem precisa. Dar a quem não tem. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa e você tem 2, você não abre a mão. E aqui Malaquias também, ele condena Israel que estava procedendo dessa forma errônea. Por exemplo, tinha gente no acampamento, foi legal, porque tinha gente que podia pagar 2 e pagou 2. Tinha gente que podia pagar 3 acampamentos, pagou 3 acampamentos. Então, aí aquilo que ele pagou a mais serviu para alguém que não podia pagar nenhum. E eu acho que a igreja tem que viver deste amor, assim, não que nós vamos viver uma comunidade exclusiva, vamos pegar um lugar aí de Sacomã, fechar e falar, aqui é a comunidade evangélica Sacomã e todo mundo aqui vive da natureza, dos ganhos, não sei o quê. Não é nada disso. Nós vamos ter o nosso cristianismo que não é de palavra, mas é de ação, de obra. Amém? E aí, continuando a perícope, a sexta perícope, ela já é o anúncio da vinda de Jesus, no capítulo 3º. Capítulo 3º, ele diz assim, que as pessoas, ou melhor, espera aí que deixa eu achar aqui. Que Deus era o mensageiro, né, que aparecia o mensageiro do novo concerto. Concerto e aliança era a mesma coisa. Então, quando Jesus fez a ceia, ele diz, esta é a nova aliança, né? Querendo dizer que já existia uma aliança antiga e ele estava implantando a nova aliança. E também Malaquias, ele fala do novo concerto ou da nova aliança. Então, vai haver uma nova aliança. Quando nós lemos sobre Zacarias, nós vimos que Zacarias disse que ia haver um renovo, né? Que era um governo totalmente diferente. Então, o renovo era um governo totalmente diferente. Então, o governo do renovo, o que ocorreu? Vocês lembram? Muito bem, o governo romano, o imperador romano tinha o quê? Palácios, exércitos, poder militar, né? E o governo de Jesus teve o quê? Teve palácio, foi na manjedoura, teve poder militar, soldados. Nós só temos o Caio agora, né? Então não teve soldados.
ao pé da letra de poder militar, teve o quê? Corações convertidos. O novo rei, o reino de Deus, foi penetrando no coração das pessoas. Sabe qual é a religião maior hoje? O cristianismo. Então, o cristianismo penetrou e formou durante esses milênios a maior religião. Porque Deus foi falando no coração das pessoas. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Então esse novo reino, este reino de Deus, o reino de Deus está entre vós, disse Jesus. O reino de Deus está em vós, disse Jesus. Então Malaquias anuncia este reino. Alguém vai entender este reino de Deus convertendo só coração? Não. Hoje em dia é o esquema da multidão. Ah, se você não for da turma, você está fora. Não, mas o meu coração é diferente do que o da turma. E aí? Certo? Mas o meu coração é diferente, porque o meu rei, ele não fez o exército externo para convencer todo mundo, mas ele foi penetrando no coração de cada um. E ele vai transformando o coração de cada um. Então o mensageiro, o Malaquias, era da nova aliança. Também ele anunciou o sol da justiça. Então Jesus é o sol da justiça. Quem está com Jesus, brilha a luz da justiça. Brilha a luz da justiça. Então temos que entender que este brilho novo, isto que orienta as nossas vidas, é o brilho da justiça em nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, mas vós sois a luz do mundo. Então, os valores da luz da nova luz em Jesus, eles são diferentes. Eu não vou ter nunca os mesmos valores de Roma, do mesmo rei de Roma, do mesmo imperador romano, para o reino de Jesus. E ele correu diferente. O reino de Deus correu diferente. E também Malaquias diz, como última mensagem sua, capítulo 4, verso 2, que haveria o portador da salvação. Portador da salvação. Então haveria de nascer aquele que é portador da salvação. Em Atos dos Apóstolos diz: não há em cima no céu ou embaixo na terra outro nome a não ser Jesus. E o apóstolo Paulo diz: e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, em cima no céu ou embaixo na terra. Então, meus irmãos, esse nosso portador da salvação, ele é quem pode nos dizer: vinde benditos de meu Pai. Ou pode dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus é o portador da salvação. Nós que nos achegamos a Jesus, sabemos que a salvação não é mérito nosso. É quem veio trazer a salvação para nós. E essa semana mesmo eu estava conversando com um professor lá da faculdade e ele falou: eu fico em dúvida, muita dúvida, porque eu faço o bem, eu ajudo o bem a muitas pessoas. Eu sou empresário, estou bem na vida e eu ajudo muita gente. E eu falei: isso daí não vale nada. Ele falou: como não vale nada? E você acha que Deus vai mandar mesmo gente para o inferno e gente para o céu? E eu falei: ele vai, mas ele só vai fazer o critério dele é um só. É o que ele quis como critério. O teu critério não vale nada, o meu também não vale nada.
O critério de Deus é o plano que ele fez. Se você não aceita o plano dele, você vai dizer que ele vai ter que correr no teu plano agora? Não. Então, o plano de Deus é Jesus. O plano de salvação, o portador da salvação é Jesus. Então, não adianta. É único. Ah, não, mas eu sou bonzinho, Deus não vai ter dó de mim. Deus vai ter dó de mim, vai ter dó. A Bíblia diz que as nossas obras perante Deus, para comprar Deus, são trapos de imundícia. Então, nós precisamos nos achegar a Deus, conforme Malaquias, recebendo o portador da salvação. Então, essa é a última perícope. Ok? Muito bem. Então, que Deus nos abençoe na sua palavra e que Malaquias esteja realmente reacendendo esta chama do Evangelho nos nossos corações e que a gente possa realmente entender o Evangelho de Cristo e vivermos para Deus.